Na semana passada, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a transferência da cúpula do PCC, que é uma organização criminosa, para o presídio de Presidente Bernardes, aqui no interior de São Paulo, onde os detentos são submetidos a um regime disciplinar diferenciado, que prevê que o preso fique isolado numa célula com direito apenas a 2 horas diárias de banho de sol e 2 visitas por semana. Entre os líderes transferidos está um cidadão chamado Marcos Herba Camacho, também conhecido como Marcola. A internação no RDD, que é o regime que eu disse agora para você, foi feita no âmbito de uma operação chamada Ethos, que denunciou 54 pessoas por associação criminosa e corrupção, inclusive vários advogados. A Justiça atendeu o pedido feito pela Polícia Civil e pelo Ministério Público de São Paulo, que apresentaram indício que os líderes da facção continuavam coordenando atividades criminosas e emitindo ordens de dentro do presídio. A Justiça determinou também que o regime seja inicialmente tenha duração de 60 dias. A duração máxima prevista na lei é de 360 dias. Bom, quem está aqui conosco gentilmente é o Coronel José Vicente da Silva Filho, consultor de segurança pública. Coronel, boa noite, obrigado pela gentileza. Bem-vindo. Qual é a avaliação que você faz de uma atitude como essa para tentar reprimir o crime organizado? Isso mostra uma organização muito boa por parte da polícia e também do Ministério Público e uma rara coordenação, uma harmonia entre eles, Heródoto, porque a finalidade grande da inteligência da polícia, e o Ministério Público entra também, é de identificar ações criminosas em andamento antes que elas possam eclodir ou interromper uma cadeia de ações criminosas como estava acontecendo. Então, eles fizeram esse trabalho paciente para coletar as provas todas ao longo de 1 ano e meio quase. E deram o bote, prenderam 35 advogados que estavam servindo de pombo do correio e fazendo serviços para a facção criminosa, não propriamente o serviço de advogados que todos têm direito. E foi um golpe duro para eles. Essa remessa dessas lideranças para o regime diferenciado de disciplina, Heródoto, é um dos maiores temores que os criminosos têm nos presídios de São Paulo. Por quê? Porque o regime ele é severo demais. Há até um parecer no Conselho de Política Penitenciária, no Ministério da Justiça, dizendo que é desumano. O pessoal esquece do que é desumano esses bandidos para as vítimas. E se preocupa com esses bandidos. Mas, enfim, eles ficam isolados, sozinhos numa cela. O banho de sol também é no quintalzinho da cela, não compartilha com ninguém. Não pode assistir rádio, nem televisão, nem jornal, nem revista. Tem acesso apenas a livros religiosos de alta ajuda. A comunicação com parentes ou advogados através de um vidro blindado com telefone é um regime realmente bastante pesado. E isso tem suscitado, inclusive, um certo ambiente dentro do sistema prisional, com 160 unidades no estado, Heródoto, e que uma certa calmaria que tem, diferentemente de outros estados, é justamente pelo temor das lideranças de parar nesse presídio. Entendo. Quer dizer, é uma forma, então, de inibir. Sim. Porque eles estavam, sabidamente, exercendo a liderança que eles têm nos criminosos que estão nas ruas. O crime organizado, é bom entender, é uma principal facção do Estado, mas nem de longe se assemelha ao crime organizado, que é pesado também, que é do jogo ilegal, que movimenta estimado 20 bilhões, Heródoto, quase o dobro do jogo legal da Caixa Econômica Federal. E muito longe também do crime organizado, que os empreiteiros estão dando show aí com os políticos. De qualquer maneira, em todos eles, característico do crime organizado, todos eles têm autoridades na sua folha de pagamento. Isso é que está começando a se ver nesse episódio da facção criminosa de São Paulo. Agora, Vicente, essa facção criminosa, o PCC, ela está em expansão para fora de São Paulo? É fato de que hoje ela domina parte do tráfico no Rio de Janeiro? Eu não vejo isso uma situação verídica, não. Não? É um pouco fantasiosa essa possibilidade. Estima-se que tenham 2.500 bandidos filiados à facção nas ruas do estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem perto de 1 milhão de bandidos, Heródoto. Esses 2.500 seria o dom de fazer essa coordenação. Veja o trabalho de coordenação que o Odebrecht faz, por exemplo, na sua organização criminosa, montando uma estrutura com muito dinheiro, muita comunicação, muito lobby. Os bandidos de dentro da cadeia, com muita dificuldade de ter acesso ao celular, pega o celular, que a pouco é tomado, precisa de um outro, não teria condição de fazer essa grande coordenação. Os bandidos se filiam porque é praticamente uma cooperativa criminosa. Eles têm alguns benefícios participando da cooperativa, como, por exemplo, facilidades de seus parentes visitá-los,
em presídios, arrumar um advogado, uma cesta básica, para essas finalidades. Não se pode subestimar, evidentemente, essas organizações. Claro. Eles têm peso e a polícia sofreu muito quando descuidou desse trabalho de monitoramento das lideranças presas em 2006, quando aconteceu aquele ataque que acabou vitimando aí mais de 30 agentes da polícia e do sistema penitenciário. Agora, existe... Eu outro dia vi uma reportagem dizendo que o PCC tinha um CEO, como tem as grandes organizações privadas, né? Isso é miragem, isso é fantasia? Ter um CEO? Ronaldo, vamos pensar o seguinte: o que o bandido faz 24 horas por dia dentro de um presídio? Ele fica maquinando lá. Ele não fica pensando em filosofia da vida. Como coordenar, como se proteger, como arrumar outros parceiros, como ganhar dinheiro com aqueles que, de alguma maneira, estão ligados do lado de fora dos presídios. E nisso eles escolhem as lideranças dele e tentam fazer alguma coordenação. Isso é óbvio, sempre teve. E não existe apenas uma facção, existem várias. A polícia, a administração penitenciária, espertamente usa dos seus agentes, de certa forma, ou de facções rivais, para obter informações a respeito desses outros criminosos. A polícia não é boba também. Não se pode imaginar que as corporações policiais do Estado sejam um bando de analfabetos em termos de polícia. Se eles têm 2.500 bandidos agindo no Estado, existe pelo menos 2.000 agentes cuidando de inteligência no Estado de São Paulo, Heródoto. A polícia poderia fazer um pouco mais, principalmente a Polícia Civil, que está num regime um pouco folgado de trabalho e poderia se dedicar um pouco mais na questão da inteligência. Isso está fraquejando. A Polícia Militar faz o trabalho dela, o Ministério Público também, mas espera-se que melhore substancialmente quando houver um pleno entendimento entre esses três grupos de inteligência. Posso entender, então, que essa desarticulação seria improvável, que eles fizessem aquela retaliação que fizeram um tempo atrás, quando atacaram postos da Polícia Militar, atacaram quartéis, atacaram delegacias e por aí afora? É bastante improvável, não é impossível, mas é improvável. É improvável. Veja que na última remessa de presos para o RDD, o regime disciplinar duro que nós temos no Estado, foram de 3, liderados por um tal de Andinho, que era um bandido que atuava na região de Campinas, que estavam promovendo ali uma pesquisa de dados, foram obtidas informações numa ação da polícia, com endereço de policiais, agentes penitenciários, com o intuito de matá-los e transformar essas mortes num suposto latrocínio. Mas antes que desse o bote, descobriu-se uma ação da Polícia Civil, muito bem feita, muito eficiente, e aí eles foram mandados para o castigo. A Curitiba deles é o RDD. Entendo. Que fica lá no interior de São Paulo. O presídio especializado para isso no interior de São Paulo. Exatamente. E é curioso, Heródoto, que lá tem cerca de 200 vagas e não tem nem 100 presos recolhidos lá. Sobra vaga nesse presídio especial. Sobra vaga? Sobra, não há muito. Porque se alguém de qualquer presídio fizer uma rebelião, é destino certo e passar um ano naquele resort de preso lá. Nós tivemos uma festança uma vez do presídio feminino, as lideranças foram parar lá também. Então, a contenção dos presos hoje, ela se deve muito justamente a esse presídio que chama do Agora, cárcere há um aparato técnico para impedir, por exemplo, a utilização do celular dentro do presídio? Isso é muito difícil, Heródoto, por um detalhe. Quando chega um fim de semana, os presídios são inundados de visitas. Há presídio com 2.000 pessoas e, obviamente, nessa hora o controle fica precário. No dia a dia, não, porque todas as pessoas que entram são revistadas. São revistadas. Mas no final de semana complica bastante. Um outro problema que nós temos também é o fato de termos sobrecarga de presos para as vagas existentes. E, além disso, tem uma outra questão em termos de tecnologia. Quando você fala num presídio de 5.000 metros quadrados, é muito difícil você ter um controle como as pessoas têm numa área menor. Então, é uma massa de concreto e metal muito grande para os equipamentos que de vez em quando aparecem por aqui. Aqui perto da Record tem a estação Barra Funda do metrô. Às sextas-feiras tem um grupo enorme de pessoas que vão para visitar os seus parentes, os seus conhecidos do presídio. E o que é que se diz aí aqui na Barra Funda? Que os ônibus que estão estacionados lá direito, o pessoal paga para ir no presídio. Os ônibus que estão estacionados do lado esquerdo não pagam, porque é o PCC que paga. Isso é verdade. Isso é verdade?
Eu já ouvi dessa história aqui umas 2 ou 3 vezes. Foi como eu comentei, Heródoto, existe um pagamento de mensalidade, pode ser 700, 800 reais, tem rifas e é feita uma caixinha. Essa caixinha não fica no presídio, fica com alguém do lado de fora com essa finalidade social, digamos assim, justamente para dar para as pessoas carentes, parentes dos presos, e logicamente as autoridades toleram isso. Alguém está pagando para esses coitados visitar seus parentes bandidos que estão nos presídios. Eles têm esse direito, inclusive. Que é um trabalho social. É um trabalho social. Não deixa de ser. Até porque os presídios brasileiros, não estamos falando só de PCC, só presídio de São Paulo, Heródoto. Os presídios brasileiros estão em situação caótica. Nós mostramos aí. Inclusive porque existe uma verba, que é um percentual das loterias, que compõe o fundo, anualmente, compõe o fundo penitenciário nacional. Acontece que isso dá mais ou menos 200, 250 milhões por ano, Heródoto. Só que nos últimos 10 anos, com Lula, Dilma, com todo o discurso social, eles deixaram os presos à míngua, os porões da ditadura de um governo democrático. Foram acumulados mais de 2 bilhões de reais em dinheiro que devia estar aliviando a situação dos presos do Brasil. Aqui conosco o Coronel José Vicente da Silva Filho, que é consultor em segurança pública. Podemos entender que a segurança nos últimos tempos melhorou ou piorou? Em São Paulo, o número por 100 mil me parece que caiu um pouco. Nós estamos com menos de 9? Não? Nós estamos menos de 9, menos de 9. E o Brasil como um todo está em torno de 30. Mas nós temos alguns casos, no Nordeste principalmente, em que a coisa degringolou completamente. A condição de segurança do país, ela está agravando, justamente porque nós vimos um noticiário, até no seu programa, mostrando as dificuldades de pagamento da polícia. E quando começa a dificuldade, o Rio Grande do Sul começou a fazer isso antes dos demais estados, começou a parcelar pagamentos policiais, os policiais param. Eles não deixam de cumprir o dever, alguém que está cometendo crime, ir lá e prender. Mas não fazem mais que isso, não fazem muito mais. Deixam de abordar veículos, abordar pessoas. Isso é fatal, Heródoto. Começa a cair a apreensão de armas, a apreensão de veículos roubados e os crimes disparam. E quando dispara, você pode esperar um período de uns 5 anos, pelo menos, de agravamento da situação. Isso está acontecendo no Rio Grande do Sul, está começando a acontecer no Rio de Janeiro e no Nordeste praticamente todo, com uma exceção momentaneamente de Pernambuco. A situação está muito ruim, com algumas raras exceções, caso de São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Paraná um pouco, mas fora disso a situação vai se agravar. São Paulo também não se sabe até onde vai. Mas se a questão financeira dos estados afetarem também a polícia, como pode acontecer em São Paulo, degringola também. Obrigado, Zé. Obrigado pela gentileza. Até mais uma vez.